Pessoal, uma das principais perguntas que eu recebo dos meus alunos de SQL é o que são Windows Functions, né? E nesse vídeo eu vou explicar aqui para vocês todas as partes de uma Windows Function passo a passo, tá? Vamos começar aqui rodando a nossa tabela para a gente ver o que a gente tem de informação. Ó, basicamente, eu tenho uma tabelinha aqui com dez linhas, né? E a gente tem as informações aqui, ó, de nomes de crianças e a quantidade de nomes de cada uma dessas crianças aqui, separando pelo gênero, o nome e a quantidade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa minha query e eu vou ordenar ela pela quantidade do nome aqui, né? Então eu vou dar aqui um order by quantidade desk. Por quê? Eu quero verificar aqui os nomes dos maiores nomes para os menores, né? Qual que é esse ranking? Então olha só, o primeiro nome mais popular é o Noah, né, do gênero masculino, e aí ele tem aqui 120. Depois vem o Ethan, 115 masculino, depois tem a Emma, 106 feminino e assim por diante, né? Então, agora a gente tem aqui as informações de nomes ordenadas aqui pela quantidade, certo? Mas e se eu quiser criar aqui uma nova coluna, uma coluna chamada popularidade, em que eu tenho aqui de fato qual que é essa ordem, né? Quem que é o primeiro, quem que é o segundo e assim por diante. Claro, aqui no order by eu já sei quem que é o primeiro, mas eu quero criar aqui uma coluna em que eu tenho essa ordem aqui de popularidade de cada um desses nomes. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma window function, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar minha query, eu vou botar para cá, e aí eu vou adicionar aqui uma window function chamada row number. O row number, o que ele faz? Ele cria aqui uma numeração para as minhas linhas, né? Então, o row number ele sempre vai vir acompanhado de um over, tá? O over basicamente é a forma com que eu quero ver a minha função, né? A função que eu estou aplicando. E aí, como que eu quero ver essa minha função que eu estou aplicando aqui? Eu quero ver ele ordenado pela quantidade aqui descendente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse order by aqui, ó, e vou botar aqui para dentro, né? E aí se eu rodar isso daqui, olha só o que vai acontecer com a minha tabela. Deixa eu só renomear ela aqui para popularidade, só para ficar mais bonito. Olha só, agora eu tenho aqui, ó, uma coluna ordenada pela quantidade de nome certinho, né? Então, ó, o Noah agora eu tenho indicando que ele é o nome mais popular, o Ethan é o segundo nome mais popular, a Emma é o terceiro nome mais popular e assim por diante até o último, que é aqui o Logan, que ele é o 19º, que ele é o 10º nome mais popular, né? Então, basicamente, uma window function, ela é o que? Ela é uma função, né? Então essa primeira etapa aqui é a função que você quer aplicar, né? E essa etapa aqui do over é a forma como você quer ver a sua tabela, né? É a forma como você quer aplicar a sua função na sua tabela. Como que eu estou aplicando aqui a minha função na minha tabela? Ordenando pela quantidade descendente, né? Se eu quiser fazer aqui um ascendente, eu vou ter do nome menos popular para o nome mais popular, né? Então olha só, agora eu tenho aqui, ó, o primeiro é o menos popular para o último aqui que é o mais popular, certo? Então deixa eu voltar aqui para o desk. Então basicamente uma window function é isso, né? A gente vai aplicar uma função de acordo com uma determinada forma que nós queremos ver a nossa tabela, né? Agora vamos testar outras funções aqui. Eu vou copiar e colar para cá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e ao invés de usar o row number, eu vou usar o rank e o dense rank. Aqui eu vou mudar o nome para popularidade R e popularidade DR, tá? Vamos rodar isso daqui, ó, são outras formas, são outras funções que a gente pode aplicar como uma window function. Vamos ver aqui a diferença. Ó, esse daqui é do roll number padrão, né? A gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4 até o 10. Aqui a gente tem o ranking. Percebe que aqui ó, o número 5 ele se repetiu? Por que ele se repetiu? Porque a Olivia e a Isabela elas têm a mesma quantidade de nomes.
Aqui no roll number ele pulou, né? Então a gente tem aqui, ó, 5 e 6, mas eles têm a mesma quantidade de nomes. E aí ele vem aqui, ó, e deixou como se tivesse empatado. Só que aí logo em seguida ele pulou para o 7, ou seja, ele pulou aqui o número 6. Quando a gente usa o Dance Rank, a gente tem aqui, ó, os números que são iguais e empatados, mas logo em seguida ele bota o sexto lugar. Com o rank não, ele pula porque já empatou aqui e aí ele pula para o próximo, né? Então aqui são outras formas de são outras funções que você pode usar como uma window function. E aí pode existir uma infinidade de funções que você pode usar. Você pode usar o lag, em que você pega o valor anterior da sua linha. Você pode usar o lead, que você pega o valor posterior da sua linha. Você pode somar, você pode tirar uma média, ou enfim, existem várias funções que você pode aplicar aqui dentro de uma window function, né? Então, basicamente, você sempre vai utilizar uma função e você vai escrever como que você quer ver a sua tabela aplicada nessa função, né? Só que dentro do over, nem sempre a gente utiliza só o order by. Pode ser que a gente tenha um outro particionamento aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse cara aqui para nossa última etapa e vou rodar ele. Olha só, voltamos aqui para a nossa tabela só com a coluna de popularidade, diferenciando aqui os que foram empatados, né? Mas digamos que eu queira separar, né? Eu queira criar um ranking só para os nomes masculinos e um ranking separado só para os gêneros femininos. O que acontece? Eu vou ter aqui um ranking de 1 a 5 para os masculinos e um ranking de 1 a 5 para os femininos. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e vou adicionar mais um parâmetro dentro do meu over, que é o partition by. Basicamente, o partition by ele vai particionar a minha tabela em uma determinada categoria, que nesse caso aqui é o gênero, né? Então, se eu der aqui, ó, um over partition by gênero order by quantidade desk, olha só o que a gente vai ter aqui na nossa tabela. Boa, ó, aqui ele separou gênero feminino. Ele criou o ranking aqui, a popularidade, só para o gênero feminino de 1 a 5. E depois ele criou aqui, ó, só para o gênero masculino de 1 a 5 aqui a popularidade de cada um dos nomes, né? Então eu particionei a minha tabela, eu particionei a minha função pelo gênero. Deu para entender mais ou menos? Então sempre a window function ela vai vir com uma função e a window, né, que é a janela, que é a forma como você quer ver a sua função aplicada na tabela. Então, nesse caso aqui, eu particionei a minha função pelo gênero e ordenei pela quantidade de nome desk. E aí eu criei um ranking de popularidade só para os nomes femininos e depois um ranking de popularidade só para os nomes masculinos, né? E é basicamente assim que funciona uma window function, pessoal. E se você quiser aprender mais sobre SQL, se quiser chegar em um nível bem avançado de SQL, não deixe de conferir aí o primeiro link na descrição, que eu tenho um curso do básico ao avançado, em que você consegue chegar em um nível muito avançado de SQL. Então aproveitem, tem um preço bem especial aí, bem simbólico para quem é daqui do YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E é isso, até a próxima.